Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui e mais uma vez para a gente falar sobre produção de texto. Estão preparados? Antes da gente começar o desafio, né? Colocar a mão na massa, é preciso antes a gente recordar alguns critérios, né? Para que as nossas produções fiquem cada vez melhores. A tia Rita já recebeu algumas, né? Vários de vocês já me enviaram. A tia Rita ficou muito feliz desse retorno de vocês. Percebi que vocês estão melhorando cada vez mais. Então vamos lá para recordar. Primeiro, para eu construir o meu texto, eu não posso me esquecer do parágrafo. Ele é muito importante. Ele vai me dar uma noção de começo, início e fim, né, do meu texto, certo? Outro passo importante também, usar a pontuação adequada, né? Lembra dos pontos, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, vírgula, dois pontos, travessão na fala dos personagens, né? E outros tantos, certo? Começo, meio e fim. É muito importante isso, porque eu não posso iniciar o meu texto e não ter um fim para ele, ou eu não colocar o que aconteceu, né? Ali eu não colocar o desenvolvimento, né, da minha história, eu não apresentar ela no meu texto, não fica legal. Então, o começo é onde eu vou colocar a introdução daquilo que eu quero contar. O meio vai ser o desenrolar da história, né? O envolvimento ali no momento da história. E o final é uma conclusão, como que tudo terminou, certo? Lembrando que as frases do meu texto, elas devem estar contextualizadas, ou seja, elas têm que estar entrelaçadas. Eu não posso fazer frases soltas. Por exemplo, se a tia Rita deu uma imagem de um castelo, por exemplo, aí eu colocar, o castelo é bonito, o castelo é da fada, o castelo é da bruxa. Então, eu não contei ali uma história, né? Eu não contextualizei uma frase com a outra. Então, não fica legal, certo? Outra coisa importante é o título, né? Normalmente a tia Rita sempre pede para deixar um espaço lá em cima, fazer o seu texto. Depois que você leu, corrigiu tudo, você vai criar um título relacionado ao seu texto. Esse título ele tem que ter tudo a ver com seu texto. Ele não pode ser muito grande, certo? Então ele tem que ser uma palavra, uma expressão, uma frase curta, certo? Esse outro tópico, a tia Rita colocou ele dessa vez. Que a gente não tinha falado sobre isso no último texto. Eu não posso fugir da proposta do meu texto. Tia Rita, como assim fugir da proposta? Por exemplo, se a tia Rita deu para você imagens, uma ou duas ou três ou mais imagens relacionadas a um jogo de futebol, né? Aí você vai e faz um texto sobre uma viagem para o espaço, para Marte. Tem a ver? Não tem. Então você não pode fugir do assunto do texto, do assunto proposto. Ou se a tia Rita der para você um texto de uma história, alguma coisa assim, uma notícia, alguma coisa assim, e pedir para você fazer um texto relacionado àquele que eu dei para você ler. Você vai construir o seu texto, a sua produção, né, relacionado àquele texto que você leu. Aí vamos supor que o texto seja sobre a poluição do meio ambiente. Aí você vai e escreve um texto sobre o coronavírus, algo que não tem nada a ver, entendeu? Então, isso não pode. Você deve escrever o seu texto que tem a ver com a proposta. Ah, tia Rita, mas eu quero escrever um texto sobre um assunto criado por mim. Não tem problema, você pode escrever, né? Mas você precisa escrever aquele que a tia Rita propôs para você. Combinado?
E se você quiser criar um texto seu, da sua imaginação e depois enviar para a tia Rita ver, também não tem problema. Mas aquele da nossa atividade, a proposta que a tia Rita colocou, você não deve fugir, certo? Combinado? Continuando. Agora vamos ler um pequeno texto para observarmos todos os critérios que devemos usar para elaborar um belíssimo texto. Venha comigo. Vamos lá? Então, olha só. A tia Rita vai pegar aqui para grifar para vocês verem. Então, olha só. A Grande Corrida. A Grande Corrida é o título do texto. Graça Boquete é quem escreveu o texto. Juarez e Luiz são jockeys. Eles vão participar da corrida mais importante do ano. Relâmpago é o cavalo de Juarez. Alazão é o cavalo de Luiz. Os dois cavalos são muito velozes e a disputa vai ser difícil. Quando é dado o tiro de largada, os dois logo se emparelham. Juarez sabe que Relâmpago está bem treinado, por isso diz com autoridade: Vamos, Relâmpago, você é capaz. No final, Relâmpago deixa todos os animais para trás e se torna o grande vencedor da corrida. Luiz, que foi o vice-campeão, cumprimentou seu colega e disse: Um dia a Alazão chega lá. Por enquanto, Relâmpago é imbatível. Parabéns! Juarez levanta o troféu e tira várias fotos com seu cavalo, o campeão da corrida. Então, vocês percebam, gente, que esse primeiro parágrafo aqui, ó, é o início do texto, né? Onde conta quem é o Juarez, quem é o Luiz, o que eles vão fazer, quem é o Relâmpago, que é o cavalo, de quem que é o Relâmpago, de quem que é o Alazão, e etc. Depois, essa parte aqui, esse segundo parágrafo, já vem o meio, né? Que já está falando ali que eles são velozes, já está falando o que acontece durante a corrida, né? Até aqui, ó, onde encontra a fala do personagem. Vamos, Relâmpago, você é capaz. E aqui, daqui para baixo, nós já temos o final. O que aconteceu no final? Quem venceu a corrida? O outro? O que o outro falou? Né? Então, já vem esse final, compreendido? Aquilo que a tia Rita falou para vocês com relação a não fugir do assunto do texto. Vejam bem, observem a imagem. A imagem, ela não tem a ver com o texto? Com o que está sendo falado no texto? Tem, não tem? Então, é isso que a tia Rita está dizendo. Normalmente, a tia Rita passa para vocês imagens para vocês fazerem textos. Então, você deve observar essa questão, ok? Continuando. Agora ficou bem mais fácil, não é mesmo? Então, mãos à obra, observe as imagens com atenção e escreva um belo texto. Então, você vai pegar o seu caderno, vai passar margem para fazer bem caprichado. Se você preferir, pode fazer em um rascunho primeiro, para depois você passar bonitinho para o caderno, tá bom? Lembrando que a tia Rita vai passar e explicar cada parágrafo. Você deverá dar pausa no vídeo para você fazer a sua escrita, tá? Porque com toda certeza o tempo que a tia Rita vai explicar não será suficiente para você escrever. Até porque você precisa prestar atenção na fala da tia Rita, nas orientações da tia Rita. Combinado? Vamos lá então. Primeiro parágrafo. Onde pode estar acontecendo este fato? Olha a imagem. O que está acontecendo? Por que o palhaço está triste? O que as crianças estão falando? Qual o nome do palhaço e das crianças? Então vejam bem, não tem necessidade de vocês copiarem essas perguntas e responderem no caderno, não. Essas perguntas que a tia Rita colocou foi para dar um norte, uma direção para vocês, para ajudar vocês na imaginação, na criatividade, tá bom? Então, depois que vocês fizerem tudo,
né? Que vocês não pausaram o vídeo, depois que vocês fizerem tudo, vocês não retornar para a tia Rita explicar o segundo parágrafo. Essas perguntas vai direcionar vocês na escrita, certo? Tia Rita, mas eu tenho que acompanhar todas essas perguntas? Eu posso criar outras, diferente dessas que você colocou? Pode e deve, e não precisa de você ter uma sequência na resposta dessas perguntas. Como a tia Rita disse, essas perguntas são para ajudar vocês, certo? Continuando então, segundo parágrafo, olha para a imagem. E agora, o que as crianças estão fazendo? O que as crianças disse ao palhaço? O que o palhaço está sentindo com tudo isso nesse momento? Ele está feliz, triste, assustado? Para onde essas crianças estão levando ele? Então vocês vão observar, olha a expressão facial das crianças, olha do palhaço, para depois você escrever o seu segundo parágrafo, combinado? Terceiro e último parágrafo, olha que diferença, como tudo terminou. As crianças conseguiram alcançar o objetivo? E o palhaço, como ele está agora? Para onde ele vai? Eles vão. Então, você vai criar o seu final aí, certo? Agora que seu texto está pronto, você vai voltar a fazer a leitura, observando a pontuação, a ortografia e a sequência do assunto. Não esqueça de elaborar um título que deverá vir no início do seu texto. Tudo pronto e conferido, peça a ajuda de um adulto, tire uma foto da sua produção e envie pelo nosso grupo. Estarei ansiosa esperando e eu tenho certeza que vai ficar um texto brilhante. Até a nossa próxima aula. Espero ter o seu texto.